Na palavra de Deus nós temos muitos recados de Deus para o nosso conforto. Exemplo, eu, Deus, sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que tenham o fim que desejam. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Eu poderia passar a manhã inteira lendo textos ou citando textos de consolo. Eu sei que você já deve ter se deparado com algum desses textos no momento que você precisou. E não foi apenas o texto que fez diferença na sua vida, mas a sensação da presença de Deus, não é? E nessa hora nós queremos apresentar a Deus os nossos clamores. Esse eu considero um momento muito importante. Eu falo por mim, porque é um momento que como pastor eu posso, diante do rebanho, clamar por bênçãos que sejam derramadas sobre esse rebanho. Que cada um tem uma história, eu olho para a vida de cada um e eu sei que as histórias, elas não todas podem ser contadas aqui agora devido ao tempo, mas eu sei que são muitas histórias de lutas, desafios diários. Mas eu quero apresentar a Deus a sua história, mesmo que você não consiga contar. Se você puder vir aqui à frente diante do altar, trazendo diante de Deus o seu pedido, na certeza de que Deus, Ele já tenha cuidado de você, Ele já tem acompanhado você e não vai ser diferente agora. Venha, quem sabe, pensando num texto bíblico, sabe? Um texto que lhe traz alegria, conforto. Eu sei que você deve ter um desses textos no teu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não se turbe o vosso coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Venha pensando no seu texto de consolo. Vem pensando. E vem trazendo também o seu pedido nessa manhã. Enquanto você chega ali na galeria também, as pessoas se aproximam do guarda-corpo. Eu apresento aqui alguns pedidos. Pedido de oração em favor do Dr. Daniel Anastácio. Ele foi membro dessa igreja. Muito amigo do Dr. Luiz Cieto, que faleceu poucos dias atrás. Ambos tiveram suas histórias contadas no filme Opostos. Ele está na UTI do Hospital Samaritano com pneumonia. É muito conhecido essa igreja, então oremos por ele, Daniel Anastácio. Também Batista levou um tiro na cabeça e já há algum tempo em tratamento, agora já está em casa, numa situação inclusive não muito fácil, sem reações no corpo devido aos danos cerebrais. Também pela Júlia Maria Mesquita, por questões de ordem emocional que tem abalado sua vida. Também um pedido de oração especial pelo Vandir Medri, está na UTI, fez cirurgia de coluna. Também pela Dani, a filhinha da Dani que regiu o coral infantil, pedido de oração por ela. Pelo Mauro, saúde e vida espiritual, vai passar por exames essa terça-feira. E também um clamor especial pela saúde de Conceição e Jurandir. São muitos papeizinhos, são muitas anotações, mas eu sei que nós teríamos muito mais aqui, porque a sua história com Deus é uma história que tem muitas vitórias também tem muitos desafios, e por isso nós vamos nessa hora colocar diante de Deus a nossa vida. E eu vou deixar que você cite para Deus em pensamento o seu texto de conforto, tá bom? Tudo posso naquele que me fortalece. Depois que você citar, você vai falar com Deus o seu desafio, e aí depois eu vou fazer uma oração aqui com todos, pode ser assim? Ajoelhados, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Tua palavra traz força ao nosso coração. Cada adorador, principalmente esses que estão aqui diante do altar trazendo suas lutas, cada um deles tem um texto bíblico, uma mensagem do Senhor que traz conforto e um clamor. Nessa hora eu deixo que cada um fale com o Senhor, citando este texto e o seu pedido em oração.
Senhor, nossa gratidão porque a carta de amor, a Bíblia, nos alcança. Receba o nosso coração agradecido porque o Senhor não apenas traz um texto de uma carta de amor chamado Bíblia, mas o Senhor também traz conforto diário pelo Teu Espírito, o Consolador. Agradecemos porque o Senhor dirige a nossa vida a tal ponto que nós entendamos que podemos confiar em Ti. E é por isso que nós estamos dando esse passo diante do Senhor, levando o nosso desafio, baseado nesse conforto bíblico que o Senhor nos dá, baseado na certeza da Tua companhia. Apresentamos, Senhor, as nossas lutas agora, também todos esses pedidos citados aqui em anotações, doenças, pneumonia, situações emocionais, outras doenças diversas, situações familiares, cada nome citado, cada pedido declarado no coração de cada um. Senhor, receba a Tua igreja agora, receba, Senhor, receba e abraça essas pessoas, para que não seja uma oração apenas feita por um ser humano, pastor de uma igreja, pelo seu rebanho, mas que seja um abraço carinhoso do próprio Deus, dizendo: filho, fique tranquilo, por mais que você não tenha visão de tranquilidade futura, mas fique tranquilo, eu estou contigo e não abro, estou do teu lado. Senhor, que este consolo e essa segurança fortaleça o coração de cada um de nós aqui nesta manhã de adoração. Apresento todos esses pedidos citados e todos os demais que estão no coração da igreja, e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom dia, crianças. Hoje eu vou contar uma história bem legal para vocês. É uma história de 4 amigos. Quem tem amigos aqui? Levanta a mão. É legal ter amigos? É legal? Olha atrás, olha os amigos, olha de quem eu vou contar a história. Sabe quem são esses jovens? Bem amigos. Olha só, eu vou contar a história do Daniel, olha o Daniel lá, e os seus 3 amigos, Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Esses amigos, esses jovens, eram jovens muito especiais, sabe por quê? Eles amavam verdadeiramente e eram fiéis ao Deus verdadeiro. Só que esses jovens, eles foram levados cativos, eles foram levados presos para a cidade para Babilônia. E chegando lá, eles presos, eles foram morar no palácio do rei. E eles teriam que comer as comidas do rei. A primeira prova que eles têm que passar. Olha só, longe de casa, eles não estavam longe da sua mamãe e do seu papai, muito longe, e chegaram nessa cidade, trocaram o nome deles e teriam que morar no palácio e comer a comida do rei. A primeira prova que eles teriam que passar. E aí, serviram para ele o primeiro prato. Olha só que lindo, olha, uma bandeja de prata, servindo para eles a comida. E agora? Serviram uma comida que eles não estavam acostumados a comer. Não fazia parte do alimento deles. E agora? E aí, com muita educação, eles chamaram o serviçal do rei e falaram: olha, a gente quer comer comida simples. A gente quer frutas, legumes, água. A gente quer uma comidinha simples. Por favor, servem para nós comida simples. E aí, olha só o que foram servir para eles. Olha, o que será que tem lá embaixo? Olha! Tem banana, maçã, água, olha só. Isso era uma comida saudável. Era a comida que eles estavam acostumados a comer lá na terra deles. E olha aqui, sabe o que aconteceu com eles?
Depois de 10 dias, que eles estavam só comendo essas comidinhas simples, eles ficaram o quê? Fortões. Fitness? Não, eles ficaram muito mais fortes, inteligentes, saudáveis. E o rei e todos os que estavam lá ficaram muito felizes de ver como eles estavam saudáveis, mais saudáveis do que os outros amigos deles. Então, crianças, a história de hoje é que nós possamos fazer escolhas saudáveis na hora da nossa alimentação. Comer coisas que nos façam bem, para que nós possamos crescer saudáveis, inteligentes e sempre servindo o nosso Deus. Muito obrigado aos 4 amigos. E vamos fazer uma oraçãozinha. Todo mundo, oraçãozinha, mãozinha juntas. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá. Ajuda que nós possamos só comer coisas boas, coisas que nos façam bem, e que a gente possa sempre crescer em sabedoria e ser muito inteligente e saudável. E estar sempre pronto a servir-te. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu sinto que o culto fica mais bonito quando essas portas se abrem e a gente entra aqui dentro. Por quê? Espero que você tenha a mesma sensação. Sabe aquela sensação da família esperando o bebê depois que ele nasce? Ele nasce, vai para a mão da pediatra, aí fica ali no cuidado e o pai, a mãe quer ver o rostinho. Até que viu lá dentro, mas quer pegar. E fica esperando, às vezes fica do outro lado do vidro, esperando, vendo de lá, a enfermeira cuidando do bebê. É uma expectativa gostosa quando a gente vive o nascimento de uma criança. Espero que você, membro dessa igreja, também viva esse mesmo sentimento pelo nascimento de uma nova filha, de um novo filho de Deus nessa família, o nascimento espiritual. E é por isso que nessa hora eu convido a Jéssica que entre agora no tanque batismal. E aqui está o texto bíblico que ela colocou como preferido: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas na palavra escritas, pois o tempo está próximo. Parabéns, Jéssica. A Jéssica, ela já tem uma raiz religiosa, cristã, sua família. Até os 12 anos de idade, ela com sua família frequentou a igreja Congregação Cristã do Brasil. Ou seja, ela já tem um encaminhamento espiritual, ela já tem bases espirituais. Em algum momento, acontece na vida de muitas pessoas, preferiu dar uma saidinha da igreja. Foi isso, Jéssica? E aí o tempo foi passando, ela até andou no processo da sua vida visitando algumas denominações com algumas amigas. Vamos lá, vem aqui. Mas acabou não se batizando em nenhuma delas. O tempo foi passando até que, através da família do seu esposo, ela veio à igreja, inicialmente na igreja Jardim dos Oliveiras. E aí foi se aproximando, mas acabou também não se firmando, até que há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás, ela acabou demonstrando um desejo de mais uma aproximação, e ela é vizinha da Leonilda, mãe do Neylor. E um dia, conversando com a mãe do Neylor, falou assim: eu estou com vontade de voltar a estudar e buscar. Aí ela falou: eu tenho um filho que estuda a Bíblia lá na igreja central, e eu estou indo lá. Ela falou: então eu quero também. E a partir daí, firmou ainda mais os estudos, tomou a decisão, e hoje está aqui selando. Outro dia esteve dedicando a sua filhinha nas mãos de Deus, a dedicação de bebê.
e hoje está aqui selando o compromisso que já há alguns anos ela tem com Deus e agora sela nas águas do batismo, ressuscitando uma nova vida. Eu quero convidar alguns próximos dela, se estiverem aqui, familiares ou amigos, que venham mais pertinho, pode chegar, assistir aqui de perto, venha mais perto, vamos chegar. Eu vou aguardar que vocês cheguem aqui. Saibam de uma coisa, familiares, nada acontece na vida de alguém sem a influência. Vocês fizeram bem, influência boa, de tal maneira que hoje ela está aqui. Alguns amigos ou amigas também, se quiserem, pode chegar perto. De pertinho, você assiste de perto e demonstra carinho para a Jéssica. Dona Leonilda está descendo? Ou vai assistir daí? Ela deu um passo para frente, é isso? Chegou ali na mureta. E nessa hora nós vamos confirmar aquilo que você já tem no seu coração, a presença de Deus. Jéssica, aproximadamente um mês ou um pouco mais, você estava aqui nesse altar dedicando a Giovana a Deus, a bebezinha. Mas a sua história é uma história que tem uma continuidade, porque Deus ele já te acompanha há um bom tempo. Hoje é mais um passo muito importante. Você já sabe o que crê, já tomou decisões, e nós como igreja temos o prazer de aceitar você como membro dessa comunidade, e o céu está em festa, porque recebe você como membro do reino celestial. E eu quero saber quantos membros da igreja estão felizes em abraçar a Jéssica e sua família. Olha aí, sua família. Somos imperfeitos, como eu disse para você ali atrás, mas o Deus que nós servimos, Ele é perfeito, e vai corrigindo as arestas e apontando o caminho melhor para a gente. Parabéns por sua decisão, e por ser uma decisão sincera. Nesta hora, cumprindo a ordem de Jesus, eu tenho a honra de batizar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Nós vamos agora ouvir uma canção. E enquanto ouvimos essa canção, eu gostaria muito que você ficasse em atitude de entrega. Filho do Homem, Hernandes, é isso? Filho do Homem. Esta música é extraordinária. Esta música fala que Jesus Cristo já te libertou. Somos verdadeiramente livres. Então, se há alguma coisa na sua vida, no seu coração, que tem feito com que você se sinta aprisionado, preso a situações que você não consegue viver, enquanto você ouve essa canção, fale com Deus: Senhor, me liberte completamente, para que eu tenha prazer em viver contigo do teu lado. Fale com Deus em oração enquanto você ouve essa canção. Quantos têm no coração a vontade de ver Jesus voltando? Quantos têm no coração? Grande maioria. Guarda isso no coração, que já já eu falo novamente com vocês sobre isso. Eu vou ler o versículo 14 do capítulo 24 de São Mateus. O capítulo 14 diz assim: e será pregado este evangelho por todo o reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa é a única hipótese que tem para Jesus Cristo voltar. É que esse evangelho será pregado por todas as nações, então virá o fim. Todas as demais coisas são sinais da volta de Jesus Cristo.
Aqui do meu lado está o Eduardo. Acredito que todos vocês conhecem o Eduardo. O Eduardo já é membro da nossa igreja, participa da escola sabatina, mas o Eduardo, ele já pertenceu a 2 denominações. Quando ele andava com seu carro a trabalho, ele ouvia a Rádio Novo Tempo. Posteriormente, ele começou a assistir a TV Novo Tempo. E chegou uma hora que o coração bateu, o pastor Luiz convidou a ele procurar uma igreja e ele apareceu aqui na igreja. Ele apareceu aqui na igreja, ele foi bem acolhido na recepção. Conduziram o Eduardo para uma escola sabatina. A escola sabatina abraçou o Eduardo. E o Eduardo começou a frequentar a igreja. Chegou um dia, ele achou que ele estava maduro naquilo que ele cria e naquilo que ele desejava. Ele tomou, então, a decisão pelo batismo. Se batizou e, posteriormente, ele teve a necessidade de conhecer mais. E ele ficou com muita vontade de participar de um pequeno grupo. Então, ele começou a frequentar um pequeno grupo. E eu quero perguntar para o Eduardo, o que esse pequeno grupo, o que a sua participação no pequeno grupo fez com que você, qual foi a influência dele na sua vida espiritual? Bom dia a todos, feliz sábado. Essa participação, ela foi muito importante, porque ela fortificou a minha fé, ela engrandeceu todo aquele conhecimento que eu tinha tido através da rádio e da TV e do tempo que eu estava aqui ouvindo os sermões. E o mais importante disso tudo foi o acolhimento que esses membros deram a mim. Junto com esse acolhimento veio o estudo. É por na cara do Fernando, que é o líder desse pequeno grupo. Esse estudo me trouxe uma coisa muito importante, além de fortalecer e trazer novos conhecimentos. Foi o conhecimento da profetisa Ellen White. E eu pude constatar, através dos livros que nós temos estudado, estamos no 4º ou 5º livro dela, que ela realmente é uma profetisa abençoada por Deus. E que aquilo tudo que ela escreve embasada na Bíblia. Então, isso foi uma luz muito grande para mim, que me iluminou ainda mais a fé que eu tenho e que eu estava no caminho certo e que estou no caminho certo em adorar a Deus na Igreja Adventista. Um pequeno grupo, como vocês viram, um pequeno grupo é um lugar onde nós estudamos, afirmamos e alimentamos a nossa fé. Aquelas pessoas que não conhecem, passam a conhecer, e nós que conhecemos, passamos a alimentar a nossa fé. Mas o pequeno grupo também é família. E o Eduardo, em determinado tempo atrás, ele passou por algumas dificuldades pessoais. E ali no pequeno grupo, ele relatou algumas dificuldades dele. E o pequeno grupo também é família. E o pequeno grupo abraçou o Eduardo. Eu gostaria que o Eduardo desse um pequeno testemunho do que isso significou na sua vida, Eduardo. Eu, quando me batizei aqui na Igreja Adventista, a minha família, que hoje é um pouco reduzida, porque eu não tenho mais a minha família, núcleo dela, tiveram membros que me cancelaram no Face, no Insta, deixaram de participar de grupos do WhatsApp, enfim. Quando peguei no grupo, soube das minhas necessidades, eles já tinham me acolhido, mas me acolheram como se eu fosse membro daquela família. Um filho, um irmão. Foi amor, pequeno grupo é amor. Sabe, não é só estudo da palavra, não é só estudo ou da Bíblia ou da Ellen White, é amor. Eu me senti abraçado, como se o próprio Jesus
lá estivesse, dando um abraço em mim. Então, eu exorto vocês que não conhecem ou que não participam de um pequeno grupo, a procurarem uma casa ou abrirem a sua casa, porque vocês vão ser muito abençoados como eu fui, com amor sincero, sabe, amor desinteressado, amor de Jesus. Então, essa coisa de família é muito forte no pequeno grupo, e eu sou muito grato a isso. Aguarda um pouquinho. O Eduardo, Eduardo está aqui representando aquilo que nós podemos fazer como cristãos que dizem esperar a volta de Jesus. Jesus disse que só vai voltar quando o Evangelho for pregado a todos os povos e nações. A minha mão, a mão do pequeno grupo, a mão da igreja, ela conseguiu ser estendida até o Eduardo. Mas existem outras pessoas que precisam ser alcançadas, onde a minha mão e a sua mão não podem chegar. E Deus fez um plano para onde eu não puder chegar, onde você não puder chegar, a palavra dele chegue. E o plano de Deus é devolver os dízimos e as ofertas na casa do tesouro, para que eu tenha recurso, para que a minha palavra seja, para que a minha palavra vá onde a sua mão e a minha mão não podem alcançar. Eu quero falar um negócio com vocês, com muito respeito e também com muito carinho. Se você não é dizimista e se você não é ofertante, você não quer a volta de Jesus como algo urgente. A volta de Jesus, para que ela aconteça, a palavra de Deus precisa ser pregada. E que para a palavra de Deus ser pregada, na casa do Senhor deve ter recurso. Então eu gostaria que você tivesse essa reflexão hoje. Ser dizimista é estar alinhado com a missão de pregar o Evangelho. E ser ofertante também é assim. Os diáconos vão nos dar a oportunidade nesse momento de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que a causa de Deus ela seja cada dia mais crescente e realmente Jesus possa voltar brevemente. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Daqui a pouco eu quero convidar os pequenos grupos da igreja para participar comigo, tá bom? Você percebeu que hoje nós estamos celebrando os PGs da igreja. Tivemos aqui a Simone na história infantil, adoração, representando um PG. Tivemos aqui o Fernando e o Eduardo, representando o outro PG, e tantas outras participações dos PGs da nossa igreja, que são ambientes de relacionamento e de evangelismo que nós temos na igreja. Mas antes eu quero ler com vocês esse texto, antes de ter um momento só com eles. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Geralmente eu uso a revista atualizada, tá bom? Se quiserem colocar, daqui a pouco eu uso a tela do PG, agora não. Aqui diz assim: vós sois o sal da terra. É conhecido esse texto, sim ou não? Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois o que agora? A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada debaixo do monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Só até aí. Capítulo 5, versos 13 a 16. Pode tirar o 17, 18 e pode deixar na tela capítulo 13, 5, 13 a 16. Ok? Daqui a pouco é isso aí.
13 a 16. Amigos, esse texto ele está dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma mensagem que Jesus Cristo apresenta em 3 capítulos da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, e apresenta as características dos cidadãos do reino. E o interessante é que ele introduz as bem-aventuranças no capítulo 5, revelando o caráter dos moradores do céu, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. E na verdade o que Jesus está aqui fazendo é uma descrição do seu próprio caráter. Ele apresenta o próprio caráter através de lançar o desafio para os cidadãos do reino: vocês precisam viver esse mesmo caráter. Isso é o Sermão da Montanha. E logo que ele termina as bem-aventuranças, já dá sequência a 2 declarações metafóricas: vós sois o sal, vós sois a luz. É como se ele estivesse falando o seguinte: olha, se vocês estiverem vivendo de acordo com o meu caráter, reproduzindo a minha semelhança, vocês serão sal e luz. Algumas pessoas dessa igreja escolheram uma forma de relacionamento extraordinária, de influenciar vidas, de iluminar pessoas, de dar sabor como sal, de iluminar vidas como luz, através de reuniões semanais, chamada de reunião de pequenos grupos, ou PG, ou célula, como você queira chamar. Eu queria que você colocasse na tela aí, Rafael, o nome dos PGs que de alguma maneira se relacionam. Alguns em casa, outros na unidade, com almoço, aqui na escola sabatina, tendo almoços constantes, outros em atividades físicas, de alguma maneira eles têm a vida em comum. E a vida em comum, daí surge a palavra comunidade. Olha lá. Adolescentes, adorescentes. Deve ser alguma coisa de adoração, né? Tem adorescentes. Está certo a escrita? Cadê o Big? Adorescentes. Podemos ter aqui na frente esse grupo, ou pelo menos representante desse grupo? Cadê? Cadê o Big? Está por aí. Vivi, acha o Big para nós. Está por aí. Amigos em Cristo, Simone, Paulo, vocês podem vir aqui com os representantes do grupo? Podem vir os que forem do grupo. Vem aqui. Esse momento a gente vai usar uns 3 minutinhos da mensagem só para isso. Esse é um grupo chamado Amigos em Cristo. Se reúne também, acho que toda segunda-feira, é isso? Toda segunda-feira. Amigos de Oração é um grupo que acontece aqui na igreja toda terça-feira. Cadê o irmão Luiz? Cadê as meninas e os meninos que fazem parte desse grupo? Se puderem vir, venham. Se não tiverem todos, pelo menos alguns que representam. O grupo do artesanato é um grupo que se reúne para atividades manuais, mas tem um momento também de comunhão, de interação, de estudo da Bíblia também. Cadê a Simone? A Simone, ou quem faz parte desse grupo de artesanato? Simone, eu falei, é Sueli, gente. Sueli. Cadê a Sueli? Vem aqui à frente, vamos lá. Claramente, cadê aquele grupo da sexta-feira que acontece na Casa Zoraide? Um grupo forte, animado, de fortalecimento, claramente. Um nome sugestivo. Cadê a classe 5 do Idevor, que de alguma maneira também vive uma comunidade muito gostosa? Vem à frente. Cadê a classe 18? Cláudia, traz aí a sua turma. Vamos orar junto aqui na frente, pedir a bênção de Deus por essa relação tão forte, tão gostosa. Classe 19 também, Rajon, uma atividade extraordinária. Essa classe ela é muito forte, tem encontros constantes, é muito gostosa o convívio deles. Cadê o grupo equivalente? O grupo de jovens muito fortes, sábado passado inclusive estiveram num lar de idosos, foi um negócio muito bom, muito bonito. Oi? E no orfanato também, levaram até o conjunto que estava cantando na semana de oração aqui para cantar. Gente, a plataforma é grande, vai caber todo mundo. Felipe, cadê o grupo de jovens? Quem tiver desse grupo aí do Felipe, vem. Vamos lá, Pedro, acho que o Pedro faz parte. O Pedro faz parte dos 2 grupos. Olha aí, Hernandes e Pedro, cadê o grupo de vocês? Vamos lá, vamos chegando. É para caber mesmo. Eu quero que a igreja sinta o movimento. Nós como igreja estamos de alguma maneira no movimento. Nós não estamos dentro do barquinho esperando a onda balançar o barco, não, a gente está remando. Concorda comigo? A igreja está remando. E esses são os remadores. Cadê a classe? A oficina 60+, toda quarta-feira se reúnem, tem um momento de oração, tem um momento de interação física também, psicológica, muito gostosa.
60 a mais. 60 a mais. E o do Hernandes é 30 a menos. É isso, Hernandes? Tem uns 60 a mais e o 30 a menos. Tem de tudo. Pedras vivas. Cadê o Pedras vivas? Fernando, Sandra e equipe. Eduardo, todo mundo que é do grupo. Pode chegando, vai chegando. E por último, Shekinah. Cadê o Pedro Fornari, sua esposa? Tem um grupo também que eles acolhem, alimentam. Gente, aqui na frente, nós vamos orar agora, tá bom? E de alguma maneira vocês estão aqui representando, esperar que todos cheguem, representando, olhe para cá, uma igreja que se movimenta. Uma igreja que se movimenta. Às vezes a gente vem na igreja e a gente pensa assim, o pessoal vem, senta no banco, vai embora e acabou. Às vezes a gente não entende que por trás da cortina existe um outro show à parte. A gente olha para o palco, né? No palco é o que a gente vê. Mas por trás da cortina tem um show à parte. Tem movimentação, tem gente sendo acolhida, tem gente sendo abraçada, tem momento de discussão, tem momento de olho no olho, tem tirar dúvidas, momento de acolhimento, momento de intimidade. Eu disse e repito, nós como igreja somos o barco que a gente não está parado no barco esperando a onda balançar. A gente está remando, e esses são os remadores. Que bom que de alguma maneira vocês estão envolvidos num projeto. Todos aqui, eu estou olhando para a face de todos, na certeza de que Deus tem com certeza abençoado o seu coração por conta disso. E nós como igreja vamos orar por esse movimento. E se você não está num movimento desse, procure, quem sabe até ser um anfitrião, abrir na sua casa, ser um líder, convidar amigos. Começa às vezes pequeno. E aí você começa no momento de estudo, da palavra, de abraço, e vai aquecendo ainda mais. E o grupo Oficina 30 menos está chegando mais um. Mais um membro. Mais 2, né? A Vivi também. Gente, nessa hora, assim como vocês estão, aqui não dá para a gente ajoelhar, muita gente, mas curvemos a fronte e vamos conversar com Deus e vamos apresentar essas vidas, o tempo que eles dedicam, o acolhimento com que eles abraçam, o acolhimento que eles recebem, para que continuem sendo abençoados no que são, e diferentes faixas etárias, diferentes situações, diferentes circunstâncias, todos eles estão fazendo de alguma maneira algo para abraçar alguém e para serem abraçados. Assim como vocês estão, vamos orar. Bom Deus e Pai, aqui nós temos a representação, parte, nem todos, mas de todos os PGs que de alguma maneira se relacionam nessa igreja. Através de uma atividade física, através de uma arte manual, através de um acolhimento psicológico, através do estudo da palavra, de alguma maneira eles estão se aproximando e se aquecendo. Ajude-os a fazer com que esta embarcação não fique parada. Ajude-os a nos motivar como igreja, a sermos uma embarcação que vai firme, independente das tempestades, até o porto seguro. Cuide, Senhor, de cada um deles, os líderes de unidade de escola sabatina que têm essa vida em comunidade, os outros PGs, todos eles que de alguma maneira se esforçam para que se aproxime mais, dê a eles a recompensa celestial, de que tem valido a pena. Cuide desses grupos, desses encontros, desses almoços, desses momentos de integração, para que eles sejam cuidados não só entre si, mas que o próprio Espírito de Deus os acompanhe. E todos nós, os demais, aqueles que de alguma maneira não estiverem ainda vinculados ou não abriram sua casa, que abram, que participem, que sintam o sabor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Gente, muitíssimo obrigado. Podem sentar. Só a Eliana que vai ficar aqui um pouquinho mais. Podem descer com cuidado as escadas, tá bom? Vou pedir o Big para ir lá chamar as crianças que hoje não tem a classe bíblica lá atrás, tá bom? Para virem para a igreja. Gente, por que eu pedi a Eliana para ficar aqui? Ela tem regido a orquestra. O ministério pessoal da igreja são as ações missionárias, de alguma maneira monitora os PGs e as ações da igreja. Com certeza vocês, os grupos aí, já receberam um recadinho da Eliana. Vamos lá, hein? Sábado todo mundo lá. E aí, porque faz parte desse papel, o ministério pessoal.
Que Deus continue abençoando você na direção desses PGs. E ela me lembrou uma coisa aqui, um detalhe. Se você tem um PG, está acontecendo, e nós não citamos, procure Eliana, por favor. De repente a gente ainda não está acompanhando você. Pastor, a gente está reunindo lá e vocês não sabiam. Opa, para nós será uma boa notícia. Obrigado, Eliana. Então agora na mensagem que nós abrimos, Mateus capítulo 5, vamos falar um pouquinho do sal e da luz. Vamos lá? Eu falei que no Sermão da Montanha, Jesus Cristo apresenta o caráter dos cidadãos do reino, e ele fala isso trazendo como similaridade o seu próprio caráter, dizendo: olha, se vocês forem semelhantes a mim, vocês serão tudo isso e serão cidadãos do reino. E mais, vocês serão sal e vocês serão luz. Duas metáforas. O interessante é que aqui é uma metáfora, não é uma comparação. Aqui não diz assim: vós sois como o sal, vós sois como a luz. Não, aqui diz: vós sois o sal, vós sois a luz. Havia um dito dentre os romanos, muito comum nos tempos de Jesus, que era o seguinte: não existe nada mais útil que o sol e que o sal. Era um dito romano nos tempos de Cristo. Não existe nada mais útil que o sol e o sal, exatamente a luz e o sal. O sol e o sal, a luz e o sal. Naquela época o sal tinha uma importância muito grande, inclusive no aspecto financeiro. Frequentemente muitos soldados romanos recebiam seu salário em pacotes de sal. Daí, conta-se a história, a origem da palavra salário, como os pacotes de sal. E nós vamos analisar a mensagem em quatro sequências. Primeiro, vamos trabalhar um pouquinho essa questão do vós sois o sal, o sentido do cristão ser o sal. Depois, vós sois a luz, como cristão, o sentido do cristão ser a luz. O terceiro ponto da mensagem será: por que da sequência? Por que Jesus falou primeiro o sal e depois a luz, e não primeiro a luz, depois o sal? Isso tem alguma coisa a ver? A gente vai pensar nisso. E por último, quarto tópico, as advertências, porque para o sal ele dá uma advertência, e para a luz ele dá outra advertência. Vamos lá? Primeiro tópico: vós sois o sal. Palavras que por si só se explicam. É até difícil pregar sobre isso, e muita gente já falou sobre isso, porque é um assunto muito simples, muito comum. Vós sois o sal, sal da terra, vamos dar sabor para o mundo. Quer? Qual o papel do cristão no mundo? Qual o papel do cristão na sociedade? Quando está escrito no texto: vós sois o sal da terra, nós devemos imediatamente, pelo menos, imaginar a atuação do sal. Isso é o óbvio, é o que vem primeiro na mente. Qual a atuação do sal? Em primeiro lugar, o sal, ele tem o papel de mesclar-se, de se envolver, de mesclar no alimento. Imagine o preparo de um pão, e para isso você põe a quantidade de sal adequada, e o sal desaparece, você não vê o sal. Quando é um pão multigrãos, né? Hoje tem pão com tanto grão que a gente nem acha o grão. Tem 9 grãos, 12 grãos, aí você fala: gente, tem que contar. Aí você fala: não, aqui só tem 6 grãos, eu achei todos. Mas no grão você encontra, mas o sal, se eu encontrar o sal, você não encontra. Mesmo que seja um sal grosso, um pão sabor churrasco, é isso? Um pão, nem o sal grosso você acha. Por quê? Porque ele derrete. Ele mescla, ele mistura, ele se envolve. O sal, ele desaparece no meio da massa, porque ele se doa, ele se entrega, ele se dissolve, ele desaparece. Para trazer de uma maneira um pouco mais passional, pensando um pouco mais nos sentimentos, o sal tem uma ação de sacrifício. Olha que coisa linda, o sal se sacrifica. De onde você tirou isso, pastor? É isso mesmo. O sal, ele se sacrifica, ele se doa para poder de alguma maneira exercer uma influência, porque ele nem é visto. Ninguém fala: que sal maravilhoso, olha a cara dele. Você fala: não, estou vendo o gergelim, estou vendo a linhaça, mas eu não estou vendo o sal. Ele se doa, ele desaparece. É uma ação de sacrifício para exercer uma influência. E qual é a influência do sal no alimento? Tem muitas, mas eu posso pelo menos citar duas principais funções. A principal função do sal é a preservativa. Nos tempos que nem existia geladeira, o sal era muito utilizado para, de alguma maneira, conter o avanço do processo de putrefação. Não deixava apodrecer, porque ficava salgado, não é isso? Põe no sal
E inclusive as conservas são feitas com sal. O sal ele tem essa função preservativa. Ele é usado para conservar os alimentos. Uma outra função muito conhecida do sal é a função de conferir sabor ao alimento. Dar sabor ao alimento. Quando a comida está sem sal, eu até procurei como escreve a palavra insosso. Aí eu descobri que tem duas formas de escrever. Tem insulso, não sabia dessa, e insosso, com S e 2 S depois. Então, as duas estão corretas. O alimento fica insosso, né? Sem o sal. Essas são as funções mais comuns do sal. Vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão mesclados com as pessoas. Vocês não foram criados para viver isolados. Vocês foram criados para se envolver com as pessoas, para mesclar-se, num ato de sacrifício. Pastor, mas é um sacrifício, porque eu já tenho os meus problemas. De repente eu começo a me envolver com outras pessoas, e eu começo a viver os problemas dela. Mas o sal exerce o poder não só da mescla, mas do envolvimento, do sacrifício, se dissolvendo com as pessoas, trazendo sentido na vida das pessoas. É um equívoco que muitos cometeram na história do cristianismo, inclusive hoje na atualidade também, em pensarem que para vencerem as tentações do mundo precisam se isolar. Existem até algumas ordens religiosas que praticam isto, né? E se isolam nas montanhas para não se envolver com a tentação. Eu não posso ficar no mundo, porque no mundo eu vou ser tentado, então eu me isolo. Inclusive muitos pais também usam esse mesmo artifício, falam: não vou colocar meu filho no meio do mundo, eu não vou colocar meu filho na escola, eu não vou colocar meu filho envolvido com... Por quê? Porque eu quero isolar dos efeitos do mundo. Aí eu me lembro de um texto de Jesus Cristo, lá na oração sacerdotal de João 17, ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, eu não estou pedindo para o Senhor construir uma redoma, não vá no mercado, não vá no centro, Francisco Glicério, você não pode passar, porque lá está tendo uma manifestação, e ele pode te influenciar. Não, você não foi criado para ser isolado. De alguma maneira você foi criado e preparado. Inclusive a escola, uma boa escola, educa o nosso filho para exercer influência, e não para ser influenciado. Agora, claro, escolher a forma de preparar o caminho correto para exercer influência. No aspecto da preservação, o cristão tem um papel de refrear o processo de deterioração do mundo. O mundo está se deteriorando. Quando Jesus diz: vós sois o sal, é como se ele estivesse falando assim: olha, o mundo está estragado, o mundo está deteriorado, e vós sois aqueles que podem conter o avanço da maldade, da impiedade, na prática do bem. Cristãos mesclados no mundo e exercendo função preservativa, de envolvimento, dando sabor. E por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque tem tudo a ver com relacionamento e com ação de sacrifício, de se envolverem e darem sabor um à vida do outro, nesse movimento chamado pequenos grupos. E em outras ações também, é claro. Traz alegria, traz prazer. Quando nós mesclamos, é como se nós estivéssemos mostrando para o mundo o seguinte: olha, existe uma maneira melhor de se viver, vem comigo. Existe uma maneira muito boa de se viver. E Jesus está dizendo, por um lado, o seguinte: o mundo está em processo de deterioração. E por outro lado, ele está dizendo: o mundo não tem sabor. Ajude a preservar, a restaurar e ajuda a dar sentido ao mundo. E sabe qual é o cúmulo da tragédia do cristianismo? É você deixar o sabor do sal, que pertence a você, um sabor único que influencia, para começar a experimentar e buscar os outros sabores. Você já tem um sabor que Jesus já lhe conferiu: vós sois o sal. E você tem que dar sabor ao outro. Aí você fala assim: eu vou viver o sabor dos outros e não vou influenciar. O cúmulo da tragédia do cristianismo é você deixar ser influenciado e dominado, e deixar que o sabor que não é de Deus sufoque o sabor teu que era para influenciar. E Jesus está dizendo aqui implicitamente: o mundo não tem sabor. Que argumentos você e eu precisamos para que entendamos, para nos convencermos de que os sabores do mundo realmente não nos satisfazem? O que você precisa? Que argumento? Não existe mais argumento. Já falaram tanto, eu mesmo já ouvi tantas vezes: olha, tudo que você faz para alimentar o seu ego que o mundo lhe oferece apenas aumenta o vazio do coração humano. Quantos sermões a gente já ouviu sobre isso? Mas na prática a gente vê tantos que no meio da fama, da prosperidade, das diversões, um monte de coisa que aparentemente
dão sentido, têm sabor. De repente você percebe, peraí, o vazio continua. E não é só um ato de retórica, uma pregação, mas na prática de pessoas que nós conhecemos. Vós sois a luz. Aí Jesus agora faz um reforço ao sal. Primeiro ele fala do sal. E não apenas um reforço, mas ele também apresenta uma dimensão diferente do cristão. E nessa dimensão, a gente pode, quem sabe, partir do princípio óbvio. Qual é a função básica da luz? Dissipar as trevas. É isso? Fugir com as trevas. Isso é o óbvio. Vamos começar pelo óbvio. O que a luz faz? Ela dissipa as trevas sem esforço. Quando ela é ligada ou ela aparece, não precisa esforçar para as trevas desaparecerem, porque é automático. Trevas é ausência de luz. Ausência de luz. Existem até muitos de nós que ficamos assim, nos esforçando para tirar as trevas da igreja. Tirar a treva das pessoas e acusando as pessoas, está em trevas e forçando a barra. Eu digo para você que a luz de verdade, ela não se esforça, acontece sem esforço. Ela dissipa as trevas só com a presença. E quando a gente fica esforçando para banir trevas e tal, é bem provável que a gente nem seja luz, porque se fosse, não precisava esforçar coisa nenhuma. Só a sua influência como luz já faria diferença. Porque a luz, ela não tem esforço nenhum para dissipar as trevas. O mundo vive em trevas. Quando Jesus diz, vós sois a luz, ele está dizendo, o mundo vive em trevas. Vós sois o sal, o mundo está deteriorando. Não tem sabor. Exerce uma função preservativa para conter o avanço da maldade. E a única luz que o mundo pode ter é a luz de Jesus. E um elemento comum nas duas narrativas, nas duas metáforas, um elemento comum, o que caracteriza o sal e o que caracteriza a luz, é a pessoa de Jesus. Quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo ordena, né? Vós sois, vós sois. Jesus começa o sermão da montanha, eu faço um retrospecto do que eu falei no início, dizendo, bem-aventurados. E então Jesus faz uma descrição daqueles que têm o seu caráter, Jesus, e que terão o caráter dos cidadãos do reino, candidatos ao reino. E logo na sequência ele diz, vós sois o sal, vós sois a luz. Quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? É o cristão individualmente? É a igreja como um todo? Vamos pensar nisso? A gente é muito tentado, a tendência da gente é dizer o seguinte, não, a igreja é o sal. Não, a igreja é o sal. A igreja vai trazer sentido, a igreja vai ser relevante, né? A igreja é o todo. E eu fico pensando, essa é a aplicação mais aproximada do texto. Quem é o sal? Quem é a luz? O cristão individualmente ou a igreja? São as ações da igreja que vão justificar e trazer o elemento necessário para dizer estamos sendo sal, ou é a ação tua, individual? Se você lê a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, você percebe duas realidades. Eu queria só que você pensasse um pouquinho comigo agora, vou resumir para você entender. No Antigo Testamento, a gente tem uma ligação muito forte entre povo, igreja e nação. Porque no Antigo Testamento, com as 12 tribos, com o povo de Deus como nação, Deus sempre fala com o povo como nação. E conversa com eles como povo, como igreja, como instituição, como comunidade. Aí quando você chega no Novo Testamento, vê comigo isso aí, às vezes, não sei se você já tinha pensado nisso. No Novo Testamento, o povo de Deus não está restrito apenas a uma nacionalidade. Aí você vê Paulo falando do Israel espiritual. Aí você vê declarações individuais, pessoais. Não mais numa realidade de povo, mas numa realidade pessoal, que caracteriza uma decisão pessoal, individual. Jesus está dizendo, vós sois a luz, vós sois o sal, a cada indivíduo da igreja, preservando a sociedade, iluminando o mundo. Eu estive dando uma olhada na história recente dos últimos séculos do cristianismo e descobri seres humanos, indivíduos, cristãos, que tiveram um papel predominante e importante em grandes ações da sociedade, em abolições da escravatura, na maioria dos países, na superação de injustiças sociais, na grande maioria dos movimentos de grande parte das nações. Ali por trás tinha um cristão, fazendo a diferença, exercendo o papel de ser sal e de ser luz.
Vamos partindo então do meio para o fim agora, né? Falei do sal, falei da luz. O terceiro tópico, eu quero falar com vocês, por que dessa sequência? Jesus Cristo, primeiro ele fala das características dos cidadãos do reino, claro, refletindo o seu caráter. E aí depois ele fala, vós sois o sal primeiro. E depois ele fala, vós sois a luz. Poderia ser invertido? Jesus Cristo podia começar falando assim, vós sois a luz, vós... Pastor é assim, né? Pega o texto da Bíblia e fica tentando descobrir alguma coisa. Mas vamos tentar descobrir aqui, nós temos alguma coisa para aprender. Primeiro ele fala do sal. Depois ele fala da luz. Qual é a função exercida pelo sal? Qual é a função exercida pela luz? Dentro de tudo que a gente falou, quanto a esse aspecto metafórico, o cristão como sal e o cristão sendo luz. Você percebe uma certa lógica nessa sequência. Antes de ser luz, precisamos ser sal. Vamos lá? Vamos pensar nisso? Antes de ser luz, precisamos ser sal. Antes de desempenharmos o nosso papel de luz no mundo, precisamos exercer a nossa função como sal na terra. Por quê? O sal, como eu falei anteriormente, agora abro um pouco mais o leque, ele exerce uma influência silenciosa. Veja comigo. O sal ele exerce uma influência silenciosa. Ele mescla a matéria, ele preserva através da presença. Ninguém vê, mas a presença dele traz sentido. Ninguém está vendo, não é a linhaça, não é o gergelim, ninguém vê, mas ele exerce a influência de alguma maneira pela sua presença. Ele inibe o avanço da maldade, ele não é visível, mas ele faz diferença. Não é visível, mas faz diferença. Sabe naquela rodinha, em que de alguma maneira a presença do cristão impõe alguma realidade? A presença do cristão de alguma maneira apresenta uma admiração, até um certo respeito, uma mudança de postura. Se de alguma maneira a nossa convivência com as pessoas não os tem levado a ter o maior conhecimento do caráter de Cristo, estou achando que tem hora que a gente está parecendo mais terra do que sal. Vós sois o sal da terra, mas em algumas situações a gente está sendo mais terra do que sal. Porque não está tendo essa influência, mesmo que silenciosa, mais forte na vida das pessoas. Porque o sal, ele mescla, ele exerce essa influência forte na vida de todos aqueles que têm contato com os cristãos. O cristão, no meio das pessoas, ele traz sabor. Minha mulher gosta muito de fazer bolo. Inclusive, quando nós nos casamos, a gente está namorado. Posso falar, Manu, né? Que ela não sabia muito cozinhar. Mas ela sabia muito fazer bolo, era o que ela sabia. E eu não sabia, achava que... E um dia, noivo, namorando e tal, ela falou assim, você gosta de bolo? Pensando que eu ia falar assim, demais. E era exatamente a coisa que eu não gostava tanto. Nunca gostei de coisas muito doces. E eu falei para ela, não gosto muito de bolo. Ela pensou, puxa, é a única coisa que eu sei fazer. E ela depois falou isso para mim, né? Mas ainda hoje, ela sempre faz bolo. Faz um bolo de banana que fica bem macio, né, Sandra? Né, Sueli? Então, e ela gosta de fazer bolo e tal. E às vezes eu fico olhando para o bolo assim, eu pensando, o que tem dentro desse bolo? Eu lembro, inclusive, do Borges, um diretor de desbravadores lá de Cuiabá, que ele fazia um suco, um caldeirão de suco, que ele punha tanta coisa dentro, falava, descubra onde que é o suco. A gente ficava, tamarindo, caju, morango, abacate, falava todas as frutas, ele falou assim, não. E aí ele falava depois a mistura. E a gente olha, às vezes olha para um bolo e fala assim, bolo é de quê? Eu sei que é de leite, mas tem leite nele. Agora, o que mais tem nesse bolo? E a gente fica procurando, às vezes, quando é marrom a gente sabe, de chocolate. Quando é amarelinho a gente fala de cenoura. Mas a gente fica procurando, põe na boca, esse bolo é de quê? Como ele foi feito? E tentando pensar nos ingredientes do bolo. É assim a vida do cristão, a gente às vezes fica olhando para o cristão e pensando assim, quais são os ingredientes desse moço? Dessa menina? Desse senhor? Dessa senhora? O que ele tem? O que ele traz? Ele tem o que? Linhaça, gergelim, só estou falando isso hoje, né? Estou bem integral hoje. O que é que ele tem? O que ele traz de elementos? Os ingredientes dele, de influência, de presença, de equilíbrio, de vida familiar, de linguagem, de ideais, de comportamento, de cuidado com a saúde, não sei. Quais são os ingredientes desse bolo? E daí a gente vai exercendo pela influência. É isso que acontece. Uma influência às vezes até silenciosa. Eu até digo que o sal se refere a ser. E a luz
se refere a fazer. Pensaram nisso? O sal se refere a ser e a luz a fazer. Você vai iluminar, porque primeiro foi sal, influenciou. Sabe aquele crente chato que tentando converter todo mundo, tentando ser luz, mas às vezes não é sal. Primeiro tem que ser sal. Até eu digo o seguinte, que em certo sentido, aquele que tenta ser luz sem ter sido sal, às vezes mais atrapalha que ajuda. Que é bom que seja sal primeiro. E aí você vai influenciar. E essa influência começa de maneira forte na vida das pessoas que aprendem a ação do sacrifício. Como eu falei no início, você acha que é fácil você sentar para ouvir um problema de outro? Você já tem os seus. Você acha que é fácil abrir a sua casa toda semana, ou quem sabe marcar um almoço na tua unidade, e vamos lá pessoal, as pessoas não vão, tal. Se você relacionar-se hoje é um exercício, no mundo em que as pessoas tentam se isolar. E nós somos chamados a mesclar, numa ação silenciosa, influenciando pessoas e dando sabor às vidas. Eu quero chamar aqui a Marlene faz parte de um pequeno grupo, e esse pequeno grupo é uma história interessante. A Marlene, ela foi colega de faculdade do Jezinho, há pouco tempo atrás, né, Jezinho? Poucos anos. E aí a Marlene encontrou o Jezinho num pedal, que ela pedala, ela faz parte de grupo de pedal, etc. Encontrou o Jezinho, e aí ela veio aqui numa semana de oração, semana de oração jovem, viu, do pastor Herbert Kleber, quem se lembra, foi uma semana maravilhosa. E aí ela acompanhou a semana, e de repente o Jezinho falou assim: olha, eu faço parte de um grupo que chama PG, um pequeno grupo. A Marlene, ela já era adventista, mas ela estava de férias, tirando uns dias de férias, anos, né? Alguns anos de férias. E aí ela estava assim um pouco distante de Deus, da igreja. Aí ele falou assim: vamos lá nesse pequeno grupo? E aí a Marlene: eu vou lá. Eu quero saber, Marlene, se esse grupo, ele cumpriu a função do sal, ele trouxe influência da tua vida, ele trouxe sabor para a tua vida, trouxe sentido para a sua vida? Você quer falar? O PG, na realidade, ele é mais que o sal. As pessoas que abrem a porta da casa para poder se influenciar com os outros, não abre só a porta da casa, abre o coração. E naquele PG que eu participo, eu acho que é uma sequência do sábado, é onde continua o sábado, onde a gente escuta, onde eles escutam, a gente discute. E na verdade o PG, ele muda a vida da gente, porque dentro da igreja, por ter tantos membros, a gente não conhece todas as pessoas, quais são as dificuldades, o que tem que fazer, quais são os seus problemas. E no PG você tem a oportunidade de comentar a sua vida pessoal também, e tem pessoas prontas a te ajudar. O PG transforma. Inclusive na segurança de que está num ambiente de confiança. Agora, e por fim, nesse processo, que você falou, estava de férias, né, alguns anos, esta influência de dar sabor à tua vida, desse grupo de amigos, isso tem feito com que você tenha um crescimento com Deus, depois disso? Tem sim. Inclusive, eu quero que vocês orem por mim, que na primavera eu quero estar aqui. Amém. Então o PG, ele transforma, ele ajuda, e todos que puderem, tenham, se não tem um PG, e também faz com que a gente leve pessoas para conhecer aquele grupo, onde é tudo de bom. Gente, olha que surpresa maravilhosa. Quando ela diz, na primavera eu quero estar aqui, eu não sabia, mas na verdade ela está querendo estar ali, né? Então, que Deus continue com você nessa restauração espiritual, nesse acolhimento. Parabéns, viu? Ela e o Marcelo, seu esposo. Que Deus os abençoe grandemente. Gente, é disso que eu estou falando, por isso que eu falei dessa influência. É uma influência às vezes silenciosa, mas que depois vem como luz e ela toca na vida das pessoas. Agora, o que me chama a atenção é a parte final agora também. Por que das advertências? Primeiro ele fala, olha, se o sal não tiver sabor, vai ser jogado fora. Depois ele fala, ó, se a luz for escondida, ela não serve para nada. E agora finaliza a mensagem trazendo essas duas advertências. Cuidado para não ficar sem sabor. Cuidado para não perder o sabor na vida com Deus. Sua vida, assim como o sal, só terá função quando for diferente da massa. Eu quero deixar isso bem claro. O sal, ele é diferente da massa.
Você não pode perder a identidade. Você precisa apresentar a diferença que existe da massa e trazer influência à massa. E você só terá atuação se for diferente. Cuidado, não perca a sua identidade. E o que torna o cristão diferente não é só a vida religiosa, é importante, a Bíblia, a oração, o jejum, a aparência exterior, temperança, domínio no que come, no que fala, tudo isso é importante. Sim, tudo isso é importante, mas acima de tudo, viver a semelhança de Cristo, porque tudo isso vai ser um resultado. Viver reproduzindo o caráter de Cristo, clamando para que seja reproduzida na sua vida a imagem e a semelhança de Jesus. Escute uma coisa: para a terra sem sabor tem remédio, só colocar o sal da terra. Mas para o sal sem sabor não tem remédio, porque ele já não serve para nada. Não perca o sabor. Eu não sei se eu estou falando aqui para alguém que na vida com Deus já perdeu o sentido, o sabor com Deus, já não consegue nem se imaginar num processo desse de acolhimento, de integração, dando sabor e sentido para as pessoas, porque o teu sabor você já perdeu. Não sei, mas tome cuidado. Cuidado se você vive um cristianismo sem sabor. Às vezes até um cristianismo que vive constrangendo as pessoas, ao invés de alimentar as pessoas. Assim não é semelhante a Cristo. Semelhança a Cristo é acolhimento e cuidado, e não constrangimento. Um mundo sem sabor, ele só terá sentido se encontrar com o sal, que é você. E por fim, a luz, ela é posicionada para ser não para ser observada, mas para que outros sejam observados. Você já viu aquele estrelismo? Eu sou a luz, olhem para mim. E quando a gente chega num lugar, e a sua opinião, eu falei. A luz, ela é posicionada não para ser olhem para mim, até porque ficar olhando para a luz ofusca. Colocaram aqueles 2 refletores ali, quando colocaram, a gente olhava para lá e já não conseguia enxergar para vocês. Então a pessoa que é muito luz, a gente olha, é luz demais, a gente não consegue nem ver Jesus, porque fica ofuscado, a visão ficou ofuscada. A luz, ela serve não para ser olhada, mas para que olhem para outros, para que outros sejam observados, para que vejam Cristo. Como entender se eu sou a luz do mundo, se Jesus fala, eu sou, ele fala, vós sois a luz, depois ele fala, eu sou a luz. Conflita? Não conflita. Nós só seremos luz se estivermos ligados a Cristo. Eu termino com um desafio. O desafio é para que nós busquemos essa semelhança com o caráter de Cristo, para influenciar, mesmo que inicialmente seja silencioso, ou silenciosa a influência, mas que eu cumpra o papel a partir de uma semelhança, de um caráter. Senhor, eu quero buscar ser semelhante ao Senhor. Qual é o termômetro para medir isso? Tem como medir? Eu vou medir agora, André está semelhante a Cristo. Qual o termômetro para esse desafio? O termômetro é qual a influência que estamos exercendo na vida de alguém. O clamor e o desafio hoje, para quem quiser, é o seguinte: Senhor, quero ser semelhante a Ti, quero ser semelhante ao Teu caráter. E qual é o termômetro? Como é que se mede? Qual a influência que estamos exercendo na vida de alguém? E a partir daí a gente vai buscar ser semelhante a Cristo, pensando em influenciar e dar sabor à vida de outras pessoas. Nós vamos finalizar com o anúncio da formação de mais um grupo que tem esse papel, que vai cumprir esse papel. O Ministério da Mulher da Igreja e o Ministério Pessoal, Sandra, por favor, vem à frente, e Eliana, através até do projeto MEL, Mulheres Espalhando Luz, estão sonhando em abrir um pequeno grupo, um novo PG, que cumpra o papel da influência na vida das pessoas. Ele vai acontecer dos sábados, às 16 horas, e esse pequeno grupo, ele vai ter o papel do estudo da Bíblia, que é importante, mas ele também vai ter um papel de ajudar as pessoas. Não ainda tem toda a estrutura, mas estão pensando em procurar psicólogos, terapeutas, palestrantes, pessoas que de alguma maneira vão trazer alimento para as pessoas que estão nesse processo de acolhimento.
Por que eu estou falando isso? É mais um, mas amanhã pode ter outro, e outro. Eu só quero que nessa hora, vocês aqui representadas, representem uma igreja que de alguma maneira tem pessoas que precisam de sabor, tem pessoas que de alguma maneira estão já influenciadas com a putrefação do mundo, isso é normal porque a gente vive no mundo. Tem pessoas que às vezes estão em trevas, falta luz. E vocês, como tantos outros aqui, estão sendo chamados para serem semelhantes a Cristo, como eu falei aqui, fazendo ou provocando influência na vida das pessoas para o bem. E nós vamos terminar uma oração através de uma música. E esta música, ela é um clamor da presença de Deus. A gente vai orar aqui na frente, a gente pode ficar aqui. E a gente vai orar inclusive por todo aquele que nessa manhã desejar falar o seguinte: Senhor Deus, por favor, eu quero ser semelhante ao teu caráter. Coloque dentro do meu coração o desejo de fazer o bem, de cuidar de alguém, de abraçar uma pessoa, de trazer sabor ao mundo, de provocar o bem na vida e na comunidade onde eu estou. Senhor, se for da tua vontade, que eu abra o meu coração, que eu abra a minha casa, que eu abra o meu espaço, que eu abra o meu escritório, que eu abra a minha vida para influenciar pessoas e assim poder reproduzir o seu caráter. Esta música é uma música de pedido. Senhor, eu quero estar contigo. Eu gostaria que enquanto você ouve essa música, você curvasse a fronte e ficasse falando com Deus: Senhor, eu quero estar na tua presença. Senhor, eu quero ser semelhante a ti. Senhor, eu quero fazer com que o teu caráter alcance as pessoas. Fique em oração enquanto ouve essa canção, por favor. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Rendição. E essa glória manifestada em nossa vida, com certeza vai alcançar a gente demais. Eu poderia saber aqui quantas pessoas desejam pedir a Deus que em sua vida se cumpra a ação do sacrifício, a ação de se doar, mesmo que não seja visto, mas se doar para que alguém seja abençoado, para que alguém sinta o sabor do que é o Evangelho. Quem sabe escolhendo já na tua mente uma pessoa que você sabe que precisa de apoio e acolhimento. Quem sabe decidindo abrir tua casa para uma reunião. Quem sabe pedir para que Deus use você para ajudar alguém que você sabe que precisa de ajuda. Você quer vir orar comigo aqui na frente? Se quiser, vem, eu estou te esperando. Pedir: Senhor, eu quero cumprir a ação do sacrifício. Eu digo ação do sacrifício porque é a ação de se doar, como Sal faz, de se entregar e dizer assim: eu quero cumprir meu papel. Eu entendo que não é para a igreja inteira só, é para um ser individual chamado eu. Eu preciso cumprir esse papel de dar sabor para a vida de alguém. Eu quero cumprir isso, ou no pequeno grupo, ou no meu trabalho, ou na minha empresa. Eu quero cumprir o papel de dar sabor na vida de alguém. Eu sei que é bem provável que o sabor você vai sentir. Mas vem, chega aqui, pode chegar, pode vir perto. A gente vai orar e eu vou falar para Deus sobre você. Você sabe que às vezes a gente até pensa assim: Senhor, eu vou dar sabor, mas às vezes eu não estou tendo sabor. Às vezes a vida ela parece meio insípida. Mas eu quero praticar a arte de dar sabor. Senhor, eu não quero ser apenas uma luz que olhem para mim, olha a luz, mas eu quero ser uma luz que ilumine as pessoas. Eu quero ser usado, Senhor, por Ti. Pode chegar, vem mais perto. E nós vamos orar. Porque Deus conhece o teu coração, Ele sabe. Primeiro Ele sabe da sua necessidade. E Ele inclusive já sabe de alguém que vai ser acolhido por causa do seu desejo de atender, e claro que a sua necessidade vai ser atendida. Senhor Deus, não queremos ser parecido com a terra, mas como o sal. Senhor, queremos, através da doação, buscar a Tua presença, e com esta presença refletida,
as pessoas sejam, de alguma maneira, envolvidas com o Evangelho, que começa no exemplo e depois termina com as palavras. Alguns aqui, Senhor, poderão abrir suas casas para pequenos grupos que surgirão na igreja. Outros poderão abrir o coração para ter tempo, para sair um pouco de si, para ouvir alguém. Senhor, que na prática do acolhimento e na prática de dar sabor a alguém, Senhor, que o Senhor também traga sabor a essas pessoas. Que o Senhor também alimente o coração dessas pessoas. Tem até um dito popular que diz assim: a gente não dá o que não tem. Mas nesse caso a gente não está dando porque a gente não tem mesmo. A gente está oferecendo algo que nem é nosso, porque o Senhor é que nos dá. E que o Senhor, ao sermos semelhante a Ti, ao Senhor nos alimentar, que pelas Tuas dádivas a gente favoreça o bem, o semelhante e aqueles que precisam de amor. E agradeço muito, porque aqui tem muita gente que está remando esse barco, está pegando no remo para seguir em direção ao porto. E esta igreja não é uma igreja que está parada, mas uma igreja que está se movimentando. Eu dou graças ao Senhor, porque tem tantos outros que estão se levantando, estão aqui à frente também, dizendo: eu também quero me movimentar. Entrego a vida deles em Tuas mãos, e essa igreja maravilhosa, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Que Deus conceda a todos um excelente sábado. Vamos cantar o hino de despedida?